Olá, meus amigos. É uma satisfação ser um instrumento aqui do lançamento desse livro tão maravilhoso sobre Krishnamurti, escrito pelo P. Krishna. O livro é uma joia em uma bandeja de prata. E o P. Krishna é uma pessoa muito querida, muito especial. Já esteve no Brasil 2 vezes, deu palestras lá no Instituto Teosófico, no Paraíso na Terra. Eu, inclusive, tive a oportunidade de traduzir palestras dele, em que ele falava muito com o coração. E esse livro é um extrato de uma larga experiência que ele teve junto a Krishnamurti. Krishnamurti praticamente mudou a vida dele. E ele conta com bastante entusiasmo e bastante coração a maneira como ele se envolveu bastante no trabalho do Krishnamurti. Ele, desde cedo, ele teve a oportunidade de estar mais ou menos próximo do Krishnamurti, porque ele era sobrinho do Sriram, primo da Radha Burnier, e sobrinho também da Rukmini Arandale. Então, ele já tinha uma ligação forte tanto com a Sociedade Teosófica quanto com Krishnamurti. E ele já tinha assistido algumas vezes palestras do Krishnamurti, tinha uma grande admiração pelo trabalho do Krishnamurti, mas ele era um físico e dava aulas na universidade lá de Benares, como professor de física. E, certo dia, o Krishnamurti convidou ele para uma conversa, um almoço, e aí, para surpresa dele, ele foi convidado a se tornar o reitor do Centro Educacional do Krishnamurti, lá em Varanasi, em Benares, como era chamado na época. E, num primeiro momento, ele ficou um pouco perplexo, falou, mas eu não estou à altura para me tornar o diretor de um projeto tão fantástico, e deve haver pessoas mais preparadas do que eu para esse trabalho. Mas o Krishnamurti sabia muito bem escolher as pessoas com quem ele ia trabalhar. E ele percebeu no P. Krishna um inegoísmo, além de uma capacidade de trabalho muito grande. O P. Krishna não era tão jovem na época, acho que, se não me engano, ele tinha 47 anos. Mas, mesmo assim, ele se achava pouco preparado para assumir essa responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma família, uma esposa e filhos que moravam um pouco longe, porque essa escola do Krishnamurti era fora, era na periferia da cidade de Varanasi. E o tráfego lá, como vocês sabem, é muito intenso. Então, para chegar da universidade e da casa dele até o centro educacional do Krishnamurti, Rajghat, demorava quase 1 hora. Então, isso complicava a situação. Então, ele ficou no início um pouco na dúvida, eu tenho que pensar, tenho que conversar com a minha esposa, não, mas eu quero que você decida logo, então traz a sua esposa aqui. Aí ele trouxe a esposa, e foi interessante que ele primeiro conseguiu convencer a esposa, para depois o próprio P. Krishna ser convencido também, Ele pegou na mão da esposa do P. Krishna e falou, você vem trabalhar comigo? Olhando nos olhos dela e segurando a mão dela, e ela falou, eu faço tudo o que você quiser. E aí ele olhou para o P. Krishna, não tem jeito, a sua esposa já deu o sinal verde, Então, aí ele
concordou, mas nós temos que acertar todos os detalhes, porque realmente é complicado, a minha família, como é que vai ser e tal. Aí ele voltou lá depois, uns dias depois, eles acertaram os detalhes, foi bem complexa a situação. E aí o Krishnamurti ofereceu um carro para a esposa dele, ele moraria lá, mas a esposa trabalhava num hospital que era longe, né? E morava longe também. Então ela teria que ir e voltar. Os filhos também estudavam na faculdade, no colégio, eram 3 filhos, eu acho. Então isso envolvia todo um combinado complexo, né? E aí foi, eles conseguiram chegar num acordo, até o salário, né? Eles tiveram de negociar. O P. Krishna falou, eu não quero que vocês me cedam um carro, porque isso pode pegar mal. Não basta eu ser honesto, eu tenho que parecer honesto. Então, se eu pegar o carro da fundação, parece que eu estou me aproveitando da fundação. E assim foi, até que eles decidiram aumentar o salário, aí incluir o carro, incluir o motorista e tudo que ele precisava. E aí foi, e o Krishnamurti falou para ele assim, eu quero que você venha morar aqui e trabalhar até o final da sua vida. E ele, de fato, trabalhou lá até se aposentar aos 65 anos, se não me engano. Então foi assim uma vida dedicada ao trabalho, especialmente trabalho educacional nas linhas do Krishnamurti. E ele foi uma das pessoas que o Krishnamurti chamou quando já estava assim, para morrer. Ele estava nessa época em Ojai, na Califórnia, onde tem uma escola também. E ele, durante muito tempo, ele morou, inclusive durante a Segunda Guerra, o Krishnamurti morou lá nesse centro do Krishnamurti em Ojai. Fica 1 hora e pouco de Los Angeles. Eu estive lá, um local belíssimo. E então ele foi uma das pessoas que o Krishnamurti chamou, que queria conversar, quando já estava nos dias finais da sua vida. Isso demonstra assim, o quanto o Krishnamurti tinha assim, um carinho especial por ele. E aí deu uma série de instruções e ele recebeu todas as instruções e falou assim, não precisa se preocupar que nós vamos cuidar de tudo. Mas o Krishnamurti era muito preocupado com ele, quis inclusive fazer uma doação de um dinheiro que ele tinha num fundo para que ele pudesse ter uma condição de vida um pouco mais confortável para ele, para a família. Ele não queria aceitar, mas o Krishnamurti insistiu que ele devia aceitar e ele aceitou. Mas no final o dinheiro nem chegou até ele porque precisou ser usado para o enterro e, enfim, as providências todas com a morte do Krishnamurti, transportes e tal. E depois o Krishnamurti foi cremado e as cinzas foram distribuídas, né? E ele foi encarregado de depositar uma parte das cinzas na confluência de 2 rios sagrados na Índia, o rio Yamuna e o Ganges. Ali ele colocou algumas cinzas. Ele levou também junto com a Radha e mais uma outra pessoa as cinzas para colocar em uma das principais, na principal nascente do Ganges, lá em Gangotri, e também ele colocou uma parte das cinzas no local em que o Krishnamurti foi descoberto, ali na praia onde o Krishnamurti estava com Nityananda, o irmão dele, quando o Leadbeater o descobriu. Então, essas cinzas foram jogadas no mar justamente naquele local. Então, você vê a importância do P. Krishna na vida do Krishnamurti. Foi, assim, um vínculo muito forte durante muitos anos e ele teve, assim, a coragem de abandonar uma vida acadêmica que ele tinha como professor universitário para se dedicar integralmente ao trabalho. Inclusive, ele dava aula também no centro de Krishnamurti, mas foi uma dedicação completa ao trabalho do Krishnamurti. Então, eu vou trazer alguns extratos do livro que são interessantes, né? Logo no prefácio da edição inglesa, existe uma citação do George Bernard Shaw, que foi uma pessoa muito influenciada pela teosofia também, ele é inglês, né? Ele dizia, essa é a verdadeira alegria da vida, ser utilizado
para um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser completamente usado antes de ser jogado no lixo. Ser uma força da natureza em vez de um pequeno amontoado febril e egoísta de doenças e queixas, reclamando que o mundo não se dedica a fazê-lo feliz. Então, essa é a ideia que o Bernard Shaw tentou comunicar, né, de que era um privilégio poder ser um canal de ensinamentos tão profundos como o Krishnamurti foi. E é interessante que ao longo desse livro, o Krishna, ele entrevista várias pessoas tentando compreender, né, quem foi Krishnamurti, né, como que um garoto franzino, com problemas de saúde, que não conseguia passar nos exames na escola, que ia mal na escola, que era meio avoado, uma saúde deficiente, como, né, um garoto como qualquer outro, né, relativamente pobre, de repente se transformou no grande instrutor que de fato ele foi. Então isso é um mistério que o P. Krishna tenta investigar, conversando com várias pessoas, né? E como que o Leadbeater, né, que foi quem descobriu Krishnamurti, teve a capacidade de perceber que o Krishnamurti seria realmente esse grande instrutor que ele se transformou, que ele seria o veículo do instrutor do mundo, né? Aliás, falando de instrutor do mundo, né, existe uma certa polêmica, né, de que algumas pessoas, né, inclusive no meio teosófico, acham que quando ele dissolveu a Ordem da Estrela, que foi aquela organização que foi criada para preparar a vinda do instrutor do mundo, a vinda do Senhor Maitreya, muitos achavam que na hora que ele dissolveu a ordem e rompeu, de certa maneira, com a sociedade teosófica, que ele tinha abdicado dessa função de ser o canal do instrutor do mundo. Mas todas as pessoas com quem o P. Krishna conversou têm uma opinião que não foi bem assim, né? Inclusive a Radha Burnier, que foi presidente da Sociedade Teosófica durante décadas, né? E ela tinha essa opinião, que o Krishnamurti nunca deixou de ser esse canal do instrutor do mundo. Inclusive, eu tenho um testemunho, né, conversando com ela uma vez, a gente estava fazendo uma caminhada lá na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, numa das muitas vindas da Radha Burnier ao Brasil, e eu pergunto a ela, qual é a sua opinião sobre o Krishnamurti? Ele foi, de fato, esse instrutor? E ela falou, eu não tenho dúvidas que ele foi esse grande instrutor que estava sendo esperado, que fazia parte da tradição indiana. E ela comentou comigo que achava que em 2000 anos não haveria um instrutor do mesmo calibre do que o Krishnamurti. Ou seja, ele, de fato, veio a ser aquela pessoa que estava sendo esperada, assim como o Cristo foi um grande avatar, ele é tido por ela e por muitas outras pessoas como tendo sido também um avatar, um grande instrutor que recebeu realmente no seu corpo a presença dessa inteligência superior, dessa presença que a gente pode dizer que não pertence ao domínio do pensamento comum, que é uma presença que vem de dimensões muito mais elevadas e que permitiram que ele, de fato, desempenhasse essa função tão importante de criar uma verdadeira revolução na maneira das pessoas verem o mundo, né? E aí uma pergunta que é feita tanto para Radha Burnier como para o Achyut Patwardhan, que é um dos entrevistados, como é que isso foi possível, né? E qual era a visão deles em relação a esse fenômeno, né, do Krishnamurti como sendo
esse grande instrutor. E na visão deles, na verdade, ninguém, nem mesmo Krishnamurti, entendia o que estava acontecendo. O fato é que ele, de fato, era esse canal. E é interessante como as coisas todas acontecem de uma maneira que está além da percepção e da compreensão de todos os envolvidos. É assim, o que a gente percebe é que houve um plano no nível cósmico para que o ensinamento que foi transmitido pelo Krishnamurti pudesse chegar ao mundo. Ele mesmo não tinha uma noção plena do que isso significava. Olha que coisa interessante isso, né? O Leadbeater, ele, por ser clarividente, ele teve essa capacidade de perceber nesse garoto tão franzino e doente e incapaz uma aura que era extremamente brilhante. E isso que o diferenciava das outras crianças, até mesmo do seu irmão, o Nityananda, que também tinha uma aura brilhante, mas não tão brilhante como a do Krishnamurti. E ele foi também um instrumento de todo esse drama que aconteceu, né? E permitiu que o Krishnamurti fosse preparado para ser o que ele foi. Só que Krishnamurti, Annie Besant e os teosofistas daquela época não tinham uma percepção clara do que seria realmente o trabalho do Krishnamurti. Eles estavam cientes que eles tinham que preparar o Krishnamurti. Mas o que o Krishnamurti faria e qual a mensagem que o Krishnamurti traria não estava claro para eles. Mas eles sabiam da missão deles, da importância de preparar o Krishnamurti para desempenhar o seu papel. E os testemunhos que nós vemos nesse livro, né, de várias pessoas entrevistadas, é que os teosofistas, especialmente Annie Besant e Leadbeater, não quiseram impor ao Krishnamurti os conceitos que eles mesmos tinham como verdadeiros. Eles, lógico, que deram uma boa educação e prepararam o Krishnamurti fisicamente, que ele era doente, tinha vários problemas, mas eles prepararam fisicamente, intelectualmente, emocionalmente o Krishnamurti. Annie Besant levou Krishnamurti para viver na Europa uma época, especialmente na Inglaterra, para ele poder ter contato com a civilização ocidental. Tudo isso fazia parte desse plano. Mas, num certo momento, essa ordem criada para preparar a vinda do instrutor do mundo passou a tentar, isso por falha das pessoas, todas as pessoas são limitadas, né? Todas elas tinham muita vontade de servir, de ser um instrumento também para algo maior. Mas elas tinham uma percepção limitada. Elas achavam que o Krishnamurti ia ser o fundador de uma nova religião que teria por base a teosofia. Essa era a crença generalizada. Aí houve uma época, né, que a coisa estava meio fora de controle. Começaram a surgir informações de que várias pessoas estavam tendo várias iniciações, que já tinha sido definido quem seriam os discípulos do Krishnamurti. Então, tudo isso aí começou a causar um grande desconforto no Krishnamurti, e esse desconforto acabou fazendo com que ele percebesse que era inevitável a dissolução da Ordem da Estrela. E agora, assim, depois de passado esse tempo todo, desde daquela época, dos anos 30, né, nós percebemos que foi isso que salvou a Sociedade Teosófica. Que se não fosse essa dissolução, a Sociedade Teosófica teria se transformado numa religião. Quando o lema da Sociedade Teosófica, quando ela foi criada por Blavatsky, não há religião superior à verdade. Então a Sociedade Teosófica não podia se transformar numa nova religião, né? Então, vocês vejam que estava havendo uma distorção da própria razão para a qual a Sociedade Teosófica havia sido fundada. E o Krishnamurti, ao dissolver a Ordem da Estrela, ele redimiu a Sociedade Teosófica. E ele
embora tenha sido um grande baque, né? Porque estavam todos achando que Krishnamurti, Annie Besant, Lady Bitter estavam trazendo uma nova fase, e estavam todos empolgados que o Sr. Maitreya ia começar a trazer essa nova mensagem. E quando ele dissolveu a Ordem da Estrela e devolveu, inclusive, as propriedades, os bens que ele tinha recebido em doação, todos ficaram num estado de perplexidade. E a sociedade, na época, perdeu metade dos seus membros, né? Porque as pessoas não entendiam o que estava acontecendo e achavam que, então, tinha havido alguma falha muito grande, que a coisa não era como eles tinham pensado, né? Mas depois a Annie Besant entendeu e ela continuou tendo um relacionamento extremamente amoroso com Krishnamurti até a morte dela. O Krishnamurti chamava a Annie Besant de ama, né? Ama assim no sentido de mãe, né? Porque ela realmente ocupou o espaço da mãe, que ele havia perdido. E ele tinha um amor por ela e ela por ele muito elevado. E no final da vida dela, ela já não estava tão bem mentalmente, ela se deixou influenciar por todo aquele movimento de alguns membros da sociedade, e essas distorções todas causaram um grande impacto, né? Então, o Krishnamurti, ele então foi capaz de realizar a missão para a qual ele estava sendo preparado, que era levar ao mundo uma mensagem de liberdade, uma mensagem em que cada ser humano poderia ser uma luz para si próprio, que a verdade é uma terra sem caminhos. Você vê, a partir daí ele trouxe esse ensinamento puro, não contaminado por qualquer instituição. Ele percebeu, num certo momento, que qualquer instituição, mesmo a Ordem da Estrela ou a Sociedade Teosófica, não podiam estar à frente do trabalho que ele tinha que realizar. O trabalho que ele tinha que realizar tinha que ser totalmente independente. Foi a percepção que ele teve. E isso ele fez ao longo de toda a sua existência. Até a morte ele trabalhou dizendo que a verdade nunca pode ser confinada num conjunto de ensinamentos, de dogmas, dentro de uma entidade religiosa, qualquer que seja. Cada um é que tem que ser um descobridor dessa verdade que tem que ser vivenciada e percebida individualmente no coração de cada um. Então, vocês vejam a importância de cada momento, né? O fato do Krishnamurti morar ali em Adyar, o fato do Krishnamurti estar lá naquele momento e percebê-lo e ter já a noção de que um grande instrutor estava para chegar, os teosofistas terem cuidado dele, de ele ter sido levado para o exterior, aperfeiçoado o inglês e desenvolvido toda uma capacidade, não só física, mas também intelectual. Isso tudo foi necessário para que ele pudesse ser o que ele foi. Se não fosse o trabalho de preparação que os teosofistas fizeram, ele não poderia ter sido esse instrumento tão valioso do trabalho teosófico, do trabalho espiritual, no sentido até mais amplo, né? Então vocês vejam que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. E a gente pode até fazer, isso aí não está no livro, mas eu estou fazendo um paralelo, né? Todos os grandes instrutores não foram compreendidos por aqueles que estavam à sua volta. Você vê que os judeus não reconheceram Cristo como sendo o grande instrutor, e ele acabou sendo crucificado, porque os seus ensinamentos não eram aquilo que os fariseus e os judeus no geral esperavam, não é? Então ele estava perturbando a ordem, porque ele estava trazendo um ensinamento que não era o que eles esperavam. Isso aconteceu em praticamente todos os casos, porque o ensinamento fresco, ele é não contaminado, ele não é um ensinamento que está ligado a uma tradição, a um passado. Ele vem justamente para renovar. Todo grande avatar tem essa função de renovar a maneira como nós vemos o mundo. Então, é uma coisa
extremamente nobre, né? E é interessante o Krishnamurti ter dito várias vezes que nem ele sabia o que estava acontecendo. Teve certa vez, isso é narrado num dos livros da Mary Lutyens, né, que ele, comentando com ela, disse que quando ele falava, alguma coisa vinha de outros planos. É como se não fosse ele que estivesse trazendo aqueles ensinamentos. E aí ele falou assim uma vez, é aquilo que os católicos chamam de revelação. Olha, interessante, né, esse conceito, né? Revelação é aquilo que vem do alto, que já vem pronto, né? Uma vez perguntaram a ele sobre o que ele ia falar numa palestra que ele estava para dar, e ele falou, não tenho a mínima ideia. Então, porque ele realmente não queria trazer nada pessoal, ele se auto-intitulava apenas o orador. E os ensinamentos simplesmente desciam, né, de planos superiores, e ele não queria trazer os holofotes para si, ele era apenas o orador. O que era importante não era ele, eram apenas os ensinamentos. Então, ele tinha essa postura humilde, né? Saber que ele não era um guru. Aliás, ele dizia que ele tinha, inclusive, alergia a gurus. Ele sabia que ele era apenas um instrumento de algo maior. E é interessante que isso é até um ensinamento para nós, né? Que todos nós, de certa maneira, somos também instrumentos. E quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais nós nos para os planos superiores, mais essa luz de Budi, essa luz divina, vai nos utilizar como canais, como instrumentos para que esse plano maior possa se desenvolver, possa acontecer. É interessante que nos últimos dias do Krishnamurti, ele estava bem debilitado e mal conseguia levantar, ele só ficava deitado ou então sentado numa cadeira de rodas, isso lá em Ojai, na Califórnia, né? E ele pediu para o P. Krishna levar ele até a pimenteira, que é uma árvore que tinha um relacionamento com ele histórico, né? Ele tinha sentado embaixo dessa pimenteira e ali ele tinha tido uma visão que alguns interpretaram como uma iniciação. Então ele tinha esse relacionamento amoroso com essa pimenteira, então ele pediu para que ele fosse levado até a pimenteira. Isso aqui é o P. Krishna. E aí ele conseguiu levantar da cadeira de rodas e começou a se relacionar com aquela pimenteira e, segundo P. Krishna, ele estava se despedindo da natureza, se despedindo das montanhas, que eram muito bonitas, que faziam parte daquela paisagem. Isso aconteceu logo antes, alguns dias antes dele morrer, né? Então, isso demonstra, assim, a conexão profunda que o Krishnamurti tinha com a natureza. E ele quase que assim que falava com as árvores, ele tem aqueles diários de Krishnamurti, Krishnamurti Notebook, narra essas experiências que ele tinha junto à natureza, que eram experiências muito bonitas, né? Experiências em que ele descrevia o seu sentimento e também o que ele estava observando. Às vezes diálogos aconteciam junto à natureza. Então esse livro ele tem coisas fantásticas. É um livro grosso, né, de 400 e tantas páginas. É muito difícil você conseguir extrair tudo aquilo que é relevante no livro, né? Nesse tempo restrito de uma palestra, eu vou trazer alguns insights, né? Então, por exemplo, tem um diálogo que aparece no início do livro. Aliás, o livro tem duas partes, né? A primeira parte ele tenta entender quem foi Krishnamurti, esse fenômeno fabuloso, né?
e entender tudo que estava por trás da sua vida, esses mecanismos, o processo, que foi algo que aconteceu dentro do Krishnamurti, que fez com que ele sofresse muito, que foi uma preparação para que ele pudesse ser o que ele foi. Então tem um diálogo muito interessante entre o Krishnamurti, o P. Krishna, o David Bohm, um grande físico, né, que dava aulas no Birkbeck College, em Londres, e o Asit Chandmal, que era também um cientista que trabalhava com informática. Então, eles começam nesse diálogo, que é longo e muito interessante, né, perguntando como é que pessoas que vivem presas a um mundo de ilusões, a um mundo de fantasias, a um mundo de irrealidades, de preconceitos, pode, de repente, perceber algo que transcende esse mundo limitado, autocentrado. Como que ocorre um insight, como eles falam, né? O Krishnamurti gostava muito dessa palavra, insight, que tem a ver com percebimento, como algo que chega de planos mais elevados, né? Então eles conversam muito, vale a pena ler no livro, né, que é um livro fabuloso, né, uma joia numa bandeja de prata, tentando descobrir entre eles, né, o que fazia com que as pessoas ficassem presas nesse círculo vicioso e como o Krishnamurti estava fora desse círculo vicioso. E mais, seria possível para as pessoas que estão nesse círculo vicioso de condicionamentos, de uma vida limitada, com desejos, busca de prazer, sair desse mundo condicionado e limitado e ter acesso a essa natureza, a essa inteligência transcendente? E o próprio Krishnamurti não sabia explicar como que ele tinha essa capacidade que a maioria das pessoas não tem. E uma vez perguntaram se ele era um freak, né, uma pessoa anormal, e ele se recusava a se ver como uma pessoa anormal. Mas, então ele dizia, toda pessoa é capaz de chegar a esse despertar. Tem um livro dele, inclusive, que se chama O Despertar da Inteligência. Então ele dizia, essa inteligência está latente e é possível para qualquer ser humano despertar para essa inteligência que existe em potencial e que, teosoficamente, a gente pode dizer que está relacionado ao princípio búdico, naquele princípio que está além do plano mental, além do campo do pensamento, que sempre é limitado, sempre é autocentrado, sempre trabalha no campo da fragmentação e da dualidade. Ele achava que é possível essa transformação dentro do ser humano. Então, todas essas pessoas próximas de Krishnamurti voltavam a ele com frequência, né? Então, eles perguntavam a Krishnamurti, mas por que será que nós temos que voltar até você? Você fala que nós podemos nos libertar, mas por que isso não acontece e nós voltamos a você com tanta frequência, né? Então, esse é um debate curioso, né? E eles não chegam a uma conclusão, isso que é interessante. As perguntas mais difíceis, né, não têm uma resposta clara. O próprio Krishnamurti não é capaz de responder a perguntas como essa, porque as perguntas mais fundamentais da existência só podem ser descobertas intuitivamente, né? Você não pode responder uma pergunta, por exemplo, quem sou eu? E fechar a pergunta. Aí o processo da inquirição para. Então, essa investigação de quem somos nós, quem foi Krishnamurti, é algo que não tem uma resposta definitiva, né? Isso que é interessante. Essa é uma investigação contínua. E uma coisa que o P. Krishna pergunta para várias pessoas, ele entrevista a Radha Burnier, entrevista
o Achyut Patwardhan, também, que é uma pessoa assim, que teve um contato muito estreito com o Krishnamurti, entrevista o Mark Lee, entrevista a... qual é o nome dela mesmo? A Vimala Thakar. E a todas essas pessoas, ele pergunta, mas o que foi esse processo que o Krishnamurti passou? Foi um processo doloroso que durou um tempo imenso, né? Desde 1920 até quase o final da vida dele, ele sofria de dores intensas. Essas dores eram tão fortes que às vezes ele perdia os sentidos. Ele ficava às vezes até balbuciando, como se estivesse fora de si. E várias pessoas presenciaram momentos assim terríveis, em que ele se debatia. Às vezes eles botavam na cama do Krishnamurti almofadas e colchões em volta para que ele não se machucasse, que ele virava de um lado para o outro, se debatia, batia de um lado, batia do outro, porque o sofrimento era intenso. Então, as pessoas se perguntavam, mas o que estava acontecendo com Krishnamurti? O que foi esse processo, né? Uma pessoa tão pura como ele, como os teosofistas o descreviam, né? E ninguém tinha dúvida que ele foi realmente de uma pureza extrema, uma pureza muito grande. E assim, um resumo das opiniões que surgem nesses diálogos é que o Krishnamurti, de fato, esse tempo todo estava sendo preparado para poder receber essa energia, que era uma energia tão forte que exigia um corpo com uma qualidade que era incomum. Quer dizer, mesmo depois que ele começou a servir como instrumento do instrutor do mundo e a dar palestras e compartilhar conhecimentos tão profundos, ele continuou sofrendo esses acessos, né? Esses momentos de uma dor intensa em que é como se estivessem deixando ele quase num estado de tortura. Mas é interessante que tanto ele como Leadbeater, Annie Besant e as pessoas à sua volta sabiam o que estava acontecendo. Porque o normal, quando a pessoa está passando por uma situação dessa, é pegar e levar para o médico, né? Pode parecer até um acesso de loucura, que precisaria de um tratamento mental, mas eles sabiam que o Krishnamurti era diferente. O próprio Krishnamurti sabia. Uma vez disseram-se, alguém falou para ele, você precisa ir ao médico. Ele falou, não, de maneira nenhuma, você não entende o que está acontecendo. Porque ele sabia o que estava acontecendo. Não exatamente, mas ele sabia que havia um processo de preparação para que ele pudesse fazer o que ele estava fazendo. Eu vou falar uma coisa que não está no livro, mas aqui eu consigo fazer um paralelo. Blavatsky também passou por um processo. Quando ela esteve no Himalaia, ela ficou durante anos sendo treinada num mosteiro tibetano e foi um treinamento intenso e doloroso. E a vida dela toda, ela sofreu bastante para poder ser o instrumento que ela foi. As transformações que foram feitas, né, através desse processo, né, que aconteceu especialmente no Tibete, foi tão intenso que ela quase que saía do chão, quase que ela perdia o contato com a realidade. Isso está descrito, né, nas biografias sobre a Blavatsky. Então, o que a gente percebe é que pessoas muito preparadas, como Krishnamurti e Blavatsky, para realizar o trabalho que se esperava nos planos superiores deles, tiveram que passar por um processo, passar por um processo, inclusive físico, a gente pode dizer talvez manipulação talvez não seja uma palavra adequada, manipulação parece lavagem cerebral, não era isso, era uma adequação do canal para que ele pudesse ser útil, né? É como se você tivesse um instrumento e você tivesse que afinar
um instrumento para que aquela música que deveria ser tocada pudesse soar com uma beleza total, com total propriedade. Então, esse processo é como se fosse uma afinação do corpo, dos veículos, não só o físico, mas também o emocional, o mental do Krishnamurti, para que cada vez ele pudesse estar com uma estrutura mais pura, mais adequada para poder ser o canal do instrutor do mundo e dos ensinamentos que vinham do alto. E ele se resignou, ele sabia o quão doloroso foi isso, mas ele nunca reclamou, ele nunca se indispôs contra, nunca relutou que essa era a sua missão. Talvez ele tenha tido algumas fraquezas na vida, e isso é interessante, isso é mencionado também, especialmente pela Vimala, que é uma das entrevistadas, né? Que mostrava que, apesar do Krishnamurti ser esse grande veículo que foi preparado desde criança para ser um grande instrutor, ele também era um ser humano. Ele não perdeu a sua humanidade. Isso é interessante, né? Isso aí está dito nas cartas dos mestres, que os mestres não podem fazer contato direto com nós, eles precisam do veículo. Os grandes seres, eles precisam de um instrumento para poder levar até o mundo essa sabedoria transcendente, Brahma Vidya, a própria teosofia. Então, esses instrumentos precisam estar adequados, puros, lúcidos, para fazerem o seu trabalho. Então, a vida do Krishnamurti foi uma renúncia, né? Ele foi, de certa maneira, um sannyasi, como é colocado no livro, né? Um sannyasi é aquele que renuncia à vida mundana para realizar o que tem que ser feito em termos de vida espiritual. E ele renunciou à vida mundana. E a Vimala, ela conta uma coisa muito interessante, que vocês sabem, a Mary Lutyens era neta da Emily Lutyens, que era muito próxima ao Krishnamurti, e ela era mais próxima em idade, um pouco mais moça só que o Krishnamurti. Ela foi a grande biógrafa do Krishnamurti. Tem vários livros dela, né? E essa Vimala Thakar, ela falou que num certo momento ela teve acesso a cartas que o Krishnamurti tinha escrito para a Mary Lutyens. E eram cartas de amor. Olha que coisa interessante, né? Ele teve na sua vida, ele era humano, então ele teve uma paixão por essa garota na época, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui o que é dito, né? O que ele falou, e que ela queimou as cartas porque ela não queria que as cartas pudessem ser mal interpretadas pelas pessoas que estavam estudando Krishnamurti, porque eram cartas de amor, né? Muito bonitas até, mas ele achou que as pessoas poderiam interpretar que o Krishnamurti não era aquilo que elas estavam pensando, porque era uma pessoa que também estava apaixonada e tal. Mas ela lembra, deixa eu ver se eu acho aqui o que ela falou. Está aqui. Numa das cartas estava dito, e ele escrevendo para Mary, né? Por que fui escolhido? Caso contrário, poderia ter me casado com você. Olha que interessante, né? Ele, por ter sido escolhido, ele tinha virado um sannyasi, então não podia casar com ela. Olha, mas ele tinha muita vontade de poder levar uma vida normal e casar e tal, ter um relacionamento familiar, mas ele tinha sido o escolhido. Então, ele teve de renunciar a esse amor, né? Olha que coisa, né? Então, isso era muito comum na vida do Krishnamurti, né? Ele tinha esse lado humano.
ele gostava de coisas mundanas também. Quando ele era jovem, ele gostava de carros, mesmo depois ele gostava de ver filmes que eram assim eletrizantes, né? Filme de ação, policial. Isso pode parecer estranho para um ser da estatura do Krishnamurti, mas era uma maneira dele divertir um pouco o corpo físico dele. E essas pessoas que comentam sobre Krishnamurti dizem assim, ele tinha esse lado, ele tinha um corpo humano que era humano como todos nós, mas ele tinha também essa capacidade de ser um canal. E eram duas coisas que conviviam, né? Então ele gostava de se vestir bem. Ele não era orgulhoso, né, nem vaidoso, mas ele gostava de se vestir bem. Então tem uma história que ela conta também, que certa vez ela estava, eu não sei se foi ela ou a Radha que conta isso, que ela estava indo para uma loja lá na Alemanha, em Gstaad, e aí por acaso ela viu que o Krishnamurti estava lá na loja e ele estava escolhendo as gravatas. Aí ela achou aquilo curioso, o Krishnamurti numa loja escolhendo gravatas, e aí nesse momento que ela estava olhando o Krishnamurti, entraram duas canadenses na loja e olharam para o Krishnamurti e levaram um susto. O quê? O Krishnamurti está escolhendo gravata? Então ele não é o que nós estamos pensando. E foram pegar o trem e foram embora. Elas tinham chegado lá para assistir as palestras do Krishnamurti, em Sanin, que era um local que o Krishnamurti dava palestras, né? Aí ela falou, Krishnamurti é uma pessoa que está preocupada em escolher gravata, então eu vou embora, eu não quero mais assistir as palestras dele. Você veja que coisa mais boba isso, né? Mas demonstra muito a mentalidade das pessoas, o quanto as pessoas são condicionadas e têm imagens de santidade, o que um instrutor deve ser. Mas o instrutor também é um ser humano, senão ele não teria um corpo físico, ele já estaria em outros planos, né? Ele tinha um corpo que estava sendo trabalhado para poder fazer aquilo que era necessário, né? E com grande esforço, com grande dificuldade, com grande renúncia, né? Mas ele tinha direito de ser um pouquinho humano também, né? De poder escolher uma gravata e botar uma roupa mais bonita. Então, essa percepção que nós devemos ter de santidade é muito curioso, né? Nós temos ideia que toda pessoa espiritualizada tem que viver que nem um santo. Blavatsky não era santa também, ela era mal-humorada muitas vezes. O Krishnamurti também, às vezes, falava de uma maneira até rude com as pessoas, porque ele era humano também, não é? Então, a gente tem que ter essa percepção que uma coisa é um instrutor que está por trás de tudo isso. Outra coisa é a natureza humana que existe naquela pessoa que está sendo veículo para uma instrução superior. Eu queria trazer para vocês alguns trechos de um capítulo desse livro que são muito interessantes, porque o Krishnamurti fala sobre algumas características, né, da mensagem, algumas características do trabalho e que ele passou, né? É o capítulo 4, que chamam Anedotas da Vida de Krishnamurti. Então, tem um trecho, por exemplo, que a Radha disse, Radha Burnier, o Krishnamurti chegou lá em Adyar. Isso é interessante que a Radha, quando assumiu a presidência da sociedade em 1980, ela convidou o Krishnamurti para ir até Adyar, até a sede da sociedade. Já haviam, se não me engano, 46 anos que o Krishnamurti não pisava o pé em Adyar desde que houve a dissolução da Ordem da Estrela, e ele foi, de certa maneira, expulso lá da sede da Sociedade Teosófica. E ele diz, inclusive, que ele não saiu, ele foi expulso, porque as pessoas botaram as coisas dele para fora do quarto e ele teve que levar as coisas embora. Mas aí a Radha, que era muito próxima a ele, quando assumiu a presidência da ST em 1980, convidou o Krishnamurti, e ele foi lá, deu palestra e tal, e um dia eles estavam caminhando e
o Krishnamurti parou e disse, quando eles chegaram no Jardim das Lembranças, que é um local onde tem várias pessoas enterradas, né? Tem os restos, as cinzas de vários filosofistas famosos. E ele falou assim, alguma coisa foi alterada aqui, ele falou para a Radha. E a Radha disse, não senhor, eu tenho vindo aqui regularmente e nada mudou. Aí ele falou para a Radha, descubra. Ele deu a missão para a Radha, descubra que alguma coisa mudou. Aí a Radha foi até o John Coates, que era o presidente da Sociedade Teosófica na época, né? E contou o que o Krishnamurti tinha dito. Aí o Coates falou para ela, um arquiteto que veio aqui da Europa disse que poderia melhorar a disposição do jardim e eu lhe dei permissão para fazê-lo. Quando ele tentou mover um dos pilares do jardim, encontrou uma caixa contendo algumas joias mantidas dentro do pilar. Ele não sabia o que era, então me trouxe e ela está comigo desde então. O John Coates falou. Aí no dia seguinte a Radha encontrou com Krishnamurti e contou para ele o que o John Coates tinha falado, né? Aí ele falou, é isso. Essas joias foram magnetizadas por mim e Ama era Anibesa, para a proteção da sociedade teosófica, e colocadas lá. Elas jamais deveriam ter sido retiradas. Aí a Radha falou, posso trazê-las de volta para você? E você pode magnetizá-las de novo e colocá-las no mesmo lugar? Ele falou, não, elas são inúteis agora. Mas você pode trazer um novo conjunto de joias e eu as magnetizarei e você pode colocá-las em outro lugar na sociedade e elas protegerão a sociedade. E assim foi feito. Vocês olham que capacidade, que percepção. Ele só de chegar no Jardim das Lembranças, ele percebeu que alguma coisa tinha mudado, coisa que nem a Radha sabia. Olha, né? As joias magnetizadas estavam lá e ele percebeu que tinham sido retiradas. Olha que capacidade, que sensibilidade que ele tinha, né? Uma vez, um outro trecho, uma vez Krishnamurti estava saindo com a Radha no seu carro, quando de repente ele virou-se e perguntou, você acredita nos mestres, Radhaji? Esse dia é sempre um tratamento carinhoso, né? Você fala Krishna-ji, Radha-ji, é sempre o dia é um carinhoso. Você acredita nos mestres, Radhaji? Sim, senhor, ela respondeu. Não, assim não. Você sabe o que isso significava para Ama, para Anibesa? Ela daria sua vida por isso. Sabendo disso agora, diga-me, você acredita nos mestres? Sim, disse Radha, enfaticamente. Aí o Krishnamurti segurou as suas mãos e disse, bom. Quer dizer, ele achou bom que a Radha tivesse essa fé nos mestres, né? Então, o que a gente percebe é que o Krishnamurti não tinha nada contra os mestres. O que ele era contra era toda esse tratamento... Idolatria, esse tratamento inadequado, né? Que era um tratamento quase vão que se fazia do que eram os mestres, né? Ele considera os mestres uma coisa tão sagrada que não poderia ser tratado como muitas pessoas na própria sociedade teosófica tratavam, e muitas pessoas fora também, né? Quer dizer, a imagem dos mestres foi totalmente corrompida, né? Foi banalizada, e ele era profundamente contra isso. Ele preferia nem falar nos mestres, nem nos grandes seres, porque ele achava que as pessoas tinham que descobrir a verdade por si próprias e não baseado em crenças, quaisquer que fossem. Mas é muito interessante ele ter dito, né, que achava bom essa devoção, essa percepção que a Radha tinha em relação aos mestres. E ele tinha uma capacidade de cura
que é retratada muitas vezes, né? Várias das entrevistas falam dessa capacidade de cura que o Krishnamurti tinha. Então, no momento, ele cita aqui o Rohit Mehta. O Rohit Mehta foi um grande teosofista, né? Escreveu vários livros que, inclusive, vários estão publicados pela editora Teosófica, inclusive tradução dos Yoga Sutras. Então, o Rohit Mehta tinha um secretário da seção indiana. Não, ele tinha sido secretário da seção indiana em Varanasi e residia lá no campus. E ele contou que o Krishnamurti costumava manter diálogos com ele quando visitava Varanasi. E um ano ele estava muito doente e o seu corpo estava completamente paralisado e ele não conseguia sair da cama. Os médicos haviam dito que nada poderia ser feito e que ele deveria ter que viver assim o resto da vida. Quando o Krishnamurti o viu naquela condição, disse: ele disse: Senhor, dizem que há algum poder curativo em seus dedos. Aí o Krishnamurti falou: às vezes funciona. Você gostaria que eu tentasse? E aí, lógico que o Rohit Mehta ficou encantado e concordou. E o Krishnamurti pediu que virasse de costas, tocou num ponto específico das suas costas. Em 10 minutos ele conseguiu ficar de pé e caminhar pelo quarto. Em 10 minutos, você vê? Então, tem vários relatos de curas. E o Krishnamurti não queria ser visto como um curandeiro, porque ele achava que isso aí podia prejudicar o que era mais essencial, que eram os ensinamentos. Eu mesmo, quando estive em Adyar a primeira vez, isso foi em 1976, quando eu era relativamente jovem, né? Eu conversei com o John Clark, que tinha sido professor do Krishnamurti. Na época, o John Clark já tinha mais de 90 anos, né? E ele gostava de contar casos sobre o Krishnamurti. E aí ele me contou uma vez que ele estava com um problema no joelho, o joelho estava doendo muito, ele estava com dificuldade até de andar, e ele chegou para o Krishnamurti e falou, ele era professor do Krishnamurti, ele falou: você pode, eu estou com esse problema do joelho, eu sei que você tem esse poder, você pode curar meu joelho? E o Krishnamurti fez uns passos lá, e na hora o joelho dele ficou bom. E aí são muitos casos. A Vimala, que é entrevistada nesse livro, também fala que ela, certa vez, ela teve um acidente de carro muito feio, de jipe, aliás, que o jipe foi arremessado contra uma árvore, caiu 9 metros, ela bateu o ouvido e o ouvido foi totalmente danificado, ficou sangrando e ela perdeu a audição. E pouco depois ela sofreu uma operação e o médico botou um enxerto, né, para não ficar o buraco. E ela chegou para o Krishnamurti e falou: eu tenho esse problema, né, que eu perdi a audição nesse ouvido, será que você pode fazer alguma coisa? Os médicos falaram que não tinha jeito. E aí, vamos tentar? E aí começou a fazer algumas aplicações, fez várias aplicações nela, e aos poucos ela foi recobrando a audição, e aí ela voltou para o médico, que tinha dito que não tinha cura, que era impossível, e o médico falou, ela pediu para ele: faz um exame para mim. Ele falou: não adianta, você perdeu a audição, não tem jeito. Eu disse: não, mas faz o exame. Aí ele fez o exame, ela tinha recobrado 65%, mas adiante ela fez um novo exame, já estava com 70%, 75% da audição. Então, ele falou assim: isso é um milagre. Mas o Krishnamurti falou: não é milagre, isso é o uso apropriado das energias. A Blavatsky falava também que não existia milagre, né? O que existiam eram leis conhecidas e leis desconhecidas da natureza. E é interessante, né, que essa capacidade incomum de canalizar energia. Ele canalizava energia tanto quando ele falava, né, quando ele recebia esses ensinamentos tão maravilhosos, e ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Várias pessoas comentavam que parecia que ele estava falando para elas, estava respondendo as suas dúvidas,
porque ele sentia, né, o que precisava ser dito em cada momento. A mensagem que ele transmitia em cada caso, em cada conversa, era muito de acordo com o que as pessoas precisavam ouvir naquele momento. E em relação à cura também, ele dizia, não sou eu que curei, eu apenas fui um canal para que a energia de cura, ele falava até em prana, a energia prânica pudesse atuar, que é a energia da vida, né, e fazer com que o processo da cura acontecesse. Ou seja, o corpo ele é capaz de se autocurar, uma vez que as devidas energias sejam colocadas em andamento. Normalmente nós não temos essa capacidade, mas ele dizia que nós podemos, se nós nos dispusermos a isso, a nos curar. E eu mesmo já percebi isso em mim mesmo, essa capacidade que às vezes as pessoas não acreditam que tem de se autocurar. Todo mundo acha que tem que tomar um monte de remédios, mas nós todos temos capacidade de nos curarmos. E o verdadeiro curandeiro é aquele que usa as energias da vida, né, para facilitar, para ser um intermediário através do qual esse processo vai se acelerar e se realizar. Bom, tem muito mais coisas. Esse livro é fantástico, tem tanta informação e eu queria até falar mais coisas, mas o tempo não permite, né? Talvez a gente tenha que fazer uma segunda rodada algum dia para falar mais coisas. O Eduardo, que traduziu o livro, sabe bem o quanto de precioso são quantos ensinamentos preciosos existem nesse livro. Procurei dar apenas um gostinho, né, desse livro, que para mim também foi muito impactante, né? Ao ler esse livro, nós temos uma noção talvez mais profunda de quem foi Krishnamurti e da importância que ele teve para o mundo. Ele realmente teve uma função de trazer uma energia, uma sabedoria que só aos poucos está sendo percebida e reconhecida. À medida que o tempo passa, cada vez mais nós conseguimos perceber a profundidade desses ensinamentos e o quanto que eles podem ser transformadores. Então, que nós tenhamos a humildade de perceber a grandiosidade de tudo aquilo que chega até nós através dele e também através de outros grandes instrutores e que podem realmente ser transformadores se nós percebermos que a luz está dentro de nós, mas que, às vezes, um pouquinho, um sopro, pequeno que seja, pode nos auxiliar a descobrir essa verdade que já está latente no nosso interior.